do meu grupo é a cidade e a vida das pessoas no meio urbano. Urbanização e o crescimento das cidades e processo de urbanização. Urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É o processo em que o espaço rural transforma assim em espaço urbano com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade, que quando ocorre de forma intensa e acelerada é chamada de eixo do rural. Processo de urbanização. O processo de formação das cidades ocorre desde os tempos do período neolítico. No entanto, sobre o ponto de vista estrutural, elas sempre estiveram vinculadas ao campo, pois dependiam destes para sobreviver. O que muda no atual processo de urbanização capitalista, que se intensificou a partir do século XVIII, é que agora é o campo quem passa a ser dependente da cidade, pois é nela que as lógicas econômicas sociais que estruturam o meio rural são definidas. O processo de urbanização no contexto do período industrial estrutura-se com base em dois tipos de causas: os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Fatores atrativos, como o próprio nome sugere, são aqueles em que a urbanização ocorre devido às condições estruturais oferecidas pelo espaço das cidades. O maior deles é a industrialização. Esse processo é característico dos países desenvolvidos, onde o processo de urbanização ocorreu primeiramente. Cidades como Londres e Nova York tornaram-se predominantemente urbanas a partir da década de 1900 e início do século XX, em razão da quantidade de empregos e das condições de moradias oferecidas. Embora em um primeiro momento a maior parte dessas moradias fosse precárias em comparação aos padrões de desenvolvimento atuais dessas cidades. Urbanização mundial. Ao longo dos anos, a sociedade tem sofrido diversas modificações, especialmente no que tange à apropriação do espaço geográfico. Em meados de 1800, a população mundial era praticamente rural. Apenas cerca de 3% viviam em áreas urbanas. Contudo, um fato marcou toda uma transformação social, modificando por completo a estrutura populacional do mundo todo. O aumento das indústrias, vinculado a um expressivo desenvolvimento tecnológico, fez com que as pessoas migrassem para as cidades à procura de trabalho. Portanto, as oportunidades de emprego nesse período são consideradas fatores atrativos, ao passo que a intensa mecanização do campo era considerada um fator expressivo. Por volta de 1950, a população urbana era de aproximadamente 746 milhões de pessoas. Em 1950, houve um aumento bastante expressivo, passando-se a 3 bilhões e 900 milhões de habitantes na zona urbana. Atualmente, segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de 54% da população mundial vive na zona urbana e há projeções da organização que essa porcentagem aumente em 2050 para 66%, correspondendo a quase 2,5 milhões de pessoas deslocando-se para essas áreas. O crescimento esperado concentra-se especialmente nos continentes africano e asiático. Assim, segundo a ONU, o crescimento da população urbana mundial por esse elevado, especialmente nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvimento, não ocorreu de maneira sustentável, acarretando diversos problemas sociais, ambientais e até climáticos. Aproximadamente 9 milhões de pessoas que foram para as cidades vivem hoje em favelas do mundo todo, inseridas em um contexto de miséria, fome e diversos problemas de saúde. Urbanização brasileira. São Paulo é a cidade com maior concentração urbana no Brasil. O processo de industrialização propiciado pela Revolução Industrial iniciada na Europa foi o fator propulsor da urbanização no Brasil, que levou início no século XX. A modernização do campo vivida no período da industrialização
provocou um expressivo êxodo rural. Até por volta de 1950, a população brasileira vivia em sua maioria nas zonas rurais. Segundo o IBGE, houve um grande aumento na população urbana brasileira entre os anos de 1940 e 2010. Sendo assim, atualmente, mais de 80% da população do país vive nas áreas urbanas, e desse total populacional, 28% concentra-se na região sudeste. Sendo assim, é possível afirmar que o processo de urbanização ocorre de maneira desigual no país. A região sudeste, portanto, tem a que mais concentra a população, a cerca de 92%. Isso se deve aos inúmeros fatores atrativos, como a presença de indústrias e que conseguem ofertar emprego. A região centro-oeste vem em segundo lugar, com cerca de 88,8%. A região sul concentra aproximadamente 92%. A região norte e nordeste apresenta as menores taxas de urbanização, 63% e 73,13%. A projeção da ONU aponta que no ano de 2050 a população urbana brasileira pode chegar a 93,6%, o que corresponde a aproximadamente 237 milhões de habitantes vivendo nas cidades em todo o país. É isso. As consequências do processo de urbanização nas cidades. Além de ocorrer de forma desigual, não só no Brasil, mas em todas as partes do mundo, dá-se de forma desordenada, apontando então a falta de planejamento. Isso acarreta diversos problemas urbanos de ordem social e ambiental. São alguns deles a favelização. A falta de planejamento e de políticas públicas faz com que muitas pessoas, ao dirigir-se para as cidades, não encontram locais para abrigar-se. Ocupam áreas terrenas, muitas vezes em áreas de risco. A favelização é uma consequência do inchaço urbano e da ocupação desordenada das cidades. Outro fator também é o excesso de lixo. Visivelmente, onde há maior concentração de pessoas, há muito maior produção de lixo. O aumento do número de habitantes nas grandes cidades faz com que houvesse maior produção de lixo, que por vezes é descartado de maneira incorreta, provocando outros problemas urbanos e também problemas ambientais. Segundo o IBGE, no Brasil, cerca de 50% do lixo gerado é depositado em locais incorretos a céu aberto. Outro fator também é a poluição. A questão da poluição pode ser de diversas naturezas. As grandes cidades concentram, além de um elevado número de habitantes, também um grande número de indústrias e automóveis, que diariamente emitem diversos gases poluentes à atmosfera, causando poluição do ar, a poluição sonora e a poluição visual. Também é um grande problema vivido nos centros urbanos, comprometendo o bem-estar da população. Outro fator também é a violência. Processo como a marginalização da população por meio da favelização ou da ocupação desordenada contribuem para o aumento da violência. O inchaço das cidades associado à incapacidade de abrigar toda a população, as condições insalubres de moradia, é a falta de políticas públicas que atendem a essa parcela de população, tem como consequência direta ao aumento da criminalidade. Inundações. O processo de urbanização está atrelado a diversas questões, como o aumento da produção de lixo associada à impermeabilização do solo. O afastamento das cidades e o mau planejamento prejudicam o escoamento das águas, provocando inundações.